Olá pessoal, voltei e hoje eu vou estar falando de como eu descobri minha gestação, gente. Como eu descobri minha gestação. Enfim, mas antes disso eu quero falar um pouquinho do meu histórico. Histórico não, um pouquinho da minha pré-história antes de engravidar. Minha gravidez foi uma gravidez planejada, né? Então, antes de eu pensar em engravidar, eu fui uma especialista, em uma médica, contei que eu queria engravidar, perguntei o que eu tinha que fazer, enfim. Gente, eu não sabia nada de como funcionava esse negócio de período ovulatório, de ovulação, de não sei o quê. Gente, não entendia nada. Foi aí que eu passei a entender. Aí eu descobri que meu ciclo é um ciclo regular, de 28 dias. Então a médica falou, olha, a princípio não tem problema nenhum para você engravidar. Mas nós mulheres, sabemos que as coisas também não é tão fácil assim, ainda mais vendo como é que é o processo, né, de fecundação, de 20%, 30%. Eu falei, gente, é bem difícil, né? Eu pensando comigo. Então já fiquei naquele receio, né? Uma informação importante para você saber, né? No meu caso, sobre o meu processo, eu não uso nenhum tipo de hormônio, tá bom? Nenhum tipo de anticoncepcional, nem DIU, nem essas coisas, por conta de histórico de saúde na família, né? Então eu não uso nada, 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 nada. Meu organismo é extremamente limpo em quesito de hormônio. Então, isso foi uma dificuldade que eu tive, porque eu fui pesquisar relatos de outras mulheres, né, que queriam engravidar e não fazer nenhum tipo de uso de nenhum remédio, e eu não encontrei, eu simplesmente não encontrei. Então eu fiquei muito perdida em saber se eu ia conseguir engravidar rápido, se eu não ia, enfim, eu fiquei muito assim, sem saber. Mas sabendo que eu tinha o ciclo perfeito, contando que eu ia engravidar de primeira, enfim, tudo isso, eu e meu marido, nós conseguimos planejar para quando nós queríamos uma faixa de período para quando a neném fosse nascer. E com isso, nós nos preparamos e aguardamos a época que nós escolhemos. Enfim, no ano passado, em outubro do ano passado, cheguei no meu período fértil e foi a nossa primeira tentativa. Gente, eu sou uma mulher muito ansiosa. Eu não sei se você também é ansiosa, mas compartilhe isso comigo, vem aqui, vamos nos abraçar. Nós tive meu período fértil, nós testamos, nós fizemos nossa primeira tentativa. Na semana seguinte eu já estava muito agoniada, que eu queria saber, eu fiquei pesquisando como é que fazia pra saber antes, porque no caso nós mulheres vamos descobrir só o quê? No mês seguinte. Se for em outubro eu vou descobrir só em novembro, né? Com o atraso, né, da nossa amiguinha. Mas eu tava muito ansiosa, eu estava muito, muito ansiosa e eu falei, será que deu certo? Será que não deu? Será que eu tô grávida? Será que eu não tô? E aquilo não saía da minha cabeça e eu queria que o tempo passasse logo, o tempo não passava logo. Então, o que aconteceu? Eu muito ansiosa, eu queria fazer teste, só que eu li vários relatos que não pode fazer teste antes do atraso, né? Porque pode dar falso ou pode não dar, e aquilo ficou me deixando muito agoniada. E eu queria saber, queria saber. Enfim, então, como foi que aconteceu? Uns 10 dias antes de atrasar minha amiguinha, né? Já no mês de novembro, eu já comecei a sentir meus seios doloridos. E não era muito comum, né? Eu senti eles doloridos quando eu ia ficar nos meus dias. Não era comum. Isso eu já achei meio estranho, mas beleza, a vida que segue. Só que com o passar do tempo foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu falei assim, fui pesquisando sintomas, primeiros sintomas de gravidez, só que por enquanto só tinham as dores, né? Enfim, e mais nada, né? Ainda não tinha atrasado, eu ansiosa. E eu falei assim, não, eu tenho certeza que não é comum eu ficar com os seios doloridos. Então, 10 dias antes de eu descobrir que estava atrasado, eu já estava sentindo. 6 dias antes eu estava sentindo. 6 dias antes eu falei assim, amor, eu acho que eu estou grávida. Vou comprar um teste. Gente, não tinha nem atrasado ainda, por ser muito ansiosa. Eu falei, não, eu vou fazer o teste porque eu preciso saber. Um belo dia, no dia seguinte, eu acordei, fui fazer o teste, coloquei lá no potinho, como eu falei, gente, a gente de primeira é toda perdida. Eu não li instrução, não li nada, só sei que eu peguei, botei o testinho lá, fiz a urina e tal, botei no potinho e nada. Subiu o negocinho, aqueles testezinhos de fitinha. Deu uma marquinha, esperei um segundo, tirei, botei lá, fiquei triste e saí. Eu falei, não engravidei, não foi dessa vez. Aí enfim, né, aquela tristeza bateu. Nesse meu marido acordou e eu falei assim, amor, eu tô grávida. Ele, como é que você sabe? Eu falei assim, eu fiz o teste, deu negativo. Aí ele falou assim, me mostra que eu quero ver. Me mostra que eu quero ver. Eu falei, beleza, eu vou te mostrar que eu quero que tu vai ver. Quando eu voltei pra ver o teste, o primeiro risquinho estava forte e apareceu um leve risquinho, bem fraco, do positivo. Aí eu falei assim, aí ele, mas tá um pouco fraco aqui, tá parecendo positivo fraco. Eu falei, mas não tava assim. Gente, todo teste diz pra você esperar pelo menos 5 minutos, né, pra poder ver o resultado. E eu ansiosa, eu não esperei, eu larguei lá e fui embora. E fiquei triste. Aí ele falou assim, olha, eu acho que você está, mas aí a gente conversa, ele, não, vamos fazer amanhã de novo. Porque amanhã eu vou fazer contigo e a gente vai contar certinho. Eu falei, beleza, então vamos fazer de novo, porque eu já tinha me preparado, já tinha testes guardados em casa.
Beleza, chegou no dia seguinte, nós acordamos cedo de manhã, nós dois juntos pegamos, nós fizemos. Quando nós fizemos, nós esperamos certinho, deu o primeiro tracinho e o segundo tracinho um pouco mais forte, vale lembrar, 5 dias antes de atrasar. Aí eu falei, irmão, eu acho que eu tô grávida mesmo. Ele, vamos esperar, porque tem que esperar pra atrasar mesmo. Eu falei assim, irmão, mas eu não tô, tipo, não tô aguentando esperar pra atrasar. Enfim, gente, sou muito ansiosa. E daí, passou um outro dia, faltando 3 dias. 3 não, faltando, 3 dias, se eu não me engano, eu comprei aquele do clube, eu não sei, gente, Chloe, eu não sei falar, que é o Saiba Antes. Peguei ele e eu fiz o Saiba Antes. Quando eu fiz o Saiba Antes, gente, deu meu vida positivo. Deu positivo, nós fizemos juntos, acabou que não teve surpresa eu com ele, né? Eu queria ter feito, mas eu tava tão ansiosa que nós descobrimos juntos. Aí deu positivo, eu falei assim, amor, meu Deus do céu. Aí eu falei, amor, tô grávida, meu Deus, deu positivo. Aí ele, mas vamos esperar mesmo pra atrasar, enfim e tal. E enfim, chegou o grande dia, depois de eu ter feito 3 testes. Ah não, minto. Um dia antes eu fiz também um outro teste, na verdade eu fiz com 6 dias de atraso, com 5 dias de atraso, com 4 dias de atraso e com 3 dias de atraso. Em 3 dias foi o Saiba Antes. E os 3, cada vez mais, cada um que eu fazia ficava mais forte, positivo. E enfim, chegou o dia pra atrasar, atrasou mesmo, eu esperei 2 dias só pra atrasar e fiz o de sangue, o beta-HCG, e veio o meu lindo, lindo, lindo positivo. Então, o que eu me agarrei e dou de dica pra você que quer descobrir antes, às vezes, gente, na verdade, a maioria das vezes, não sei como você sabe antes, né? Mas eu conheço muito bem meu corpo, eu sei perfeitamente meu corpo, como funciona, o que eu sinto, o que eu deixo de sentir, quando eu ia ficar nos dias. Então, assim, qualquer sinalzinho de diferente eu já sabia. Então, o que me fez descobrir antes foi conhecer meu corpo e saber que eu não era normal aquilo. Eu falei assim, não, isso não é normal. Então, dica, se você quer saber antes, conheça bem seu corpo. Mas, assim, tem aquelas mulheres que o ciclo é irregular. E tem muitas outras coisas que também sentem, por exemplo, tem mulheres que sentem os seios doloridos antes de ficar nos dias. Então, assim, aí é difícil, né? Mas esse foi o meu primeiro sintoma, que eu não sabia, que eu sabia que era da gestação, mas não era comum acontecer comigo, e foi que me despertou e fez eu confirmar que eu realmente estava grávida. Graças a Deus eu consegui engravidar de primeira, né? Então, assim, eu já posso passar o meu relato de você, mulher, que quer engravidar e não faz nenhum tipo de hormônio, uso de hormônio, algo assim, né? Alguma forma de contraceptivo, né? Que mexe com o seu corpo. Eu engravidei de primeira, existe uma chance de você engravidar de primeira ou talvez de segunda, né? Mas lembramos, isso vai da saúde da mulher, às vezes pode demorar, gente. Eu já estava na minha mente pensando que ia demorar. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu, né? Pelo menos nessa primeira gravidez minha. Esse é o meu relato que eu tenho pra você, tá bom? Espero que ajude você. E eu quero deixar isso registrado, porque foi um acontecimento muito legal pra mim, né? E assim, tu viu como eu sou ansiosa. Esse é o vídeo de hoje que eu tenho pra você. Um beijo, curte aí o vídeo, fica comigo e vamos pra mais história aí no diário do meu canal.